Olá, bom 2025 para todos. Muitos momentos felizes, com muita harmonia entre os lados luz e sombra que nos habitam. Hoje é o dia de contar sobre coisas estranhas, extraordinárias, sobrenaturais, paranormais. E por aí vai. Não sei como classificar essa aqui. Essa história que vou contar agora me custou muito na época. E se você me acompanhar atentamente até o final, creio que entenderá. Entenderá quanta energia acabei consumindo em me decidir no que fazer. Então vem comigo. Vem, mas já vai deixando aí um gostei agora. Sim, agora, para não esquecer depois. Inscreva-se no canal e turbine o nosso projeto. Compartilhe para aumentar o alcance e o interesse do YouTube, do algoritmo da plataforma. Comente algo para demonstrar o seu apreço e a plataforma entender que pode nos mostrar para muito mais gente e mais vezes. Se desejar entrar em contato conosco, o e-mail está aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, vamos nessa, que é sinistra. Tudo começou num bonito sábado após o meio-dia. Trabalhava na BR-101, no Rio Grande do Sul. Ainda era uma pista simples. Eu e meu colega de Honda estávamos almoçando no restaurante de um posto de combustíveis em Terra de Areia. Hoje não existe mais nem o posto, era o posto do Cid, nem o restaurante Galo. Se bem que o Galo saiu da beira da estrada, da beira da BR-101 lá em Terra de Areia, e foi parar numa avenida na praia de Capão da Canoa. O mundo gira, muito mais bonito, muito mais tranquilo e com a qualidade de sempre, e não é propaganda. Vanderlei, esse é um dos irmãos que tocavam a churrascaria e o homem que na época girava o salão organizando as coisas. Ele acabou vindo até nossa mesa e nos comunicou que Osório havia ligado e informado de um acidente com provável óbito no 60. Bom, explicando, o 60 era uma região de uns 4, 5 quilômetros, cheio de curvas acentuadas e de ultrapassagem proibida. Era o que chamava de local nefasto. Muitos acidentes fatais, muitas passagens de gente ingênua, desinformada, arrogante, suicida, inocente. Bom, e até tudo isso aí junto numa pessoa só. Chegando ao local, encontramos um motociclista caído e um motorista de uma carreta Volvo e várias pessoas em volta, aquelas pessoas curiosas e muito sem noção, tudo ali vendo uma pessoa morta, estirada no meio do asfalto. Observamos que nada poderia ser feito com o motociclista. Já havia passado, não adiantava mais nada. Realizamos nosso trabalho. Esperamos o IML e encerramos a ocorrência. Sobrou para mim. Realizei a parte burocrática do negócio. Dias depois, eu estava na faculdade. Uma professora entra na sala, conversa com a professora do período e pedem que eu saísse. E me pedem para sair da sala. Lá fora, a professora me apresenta um homem de uns 60 e poucos anos, por aí, magro, grisalho, falante de um português com sotaque espanholado. Na época eu estava cursando biblioteconomia, na URGS, em Porto Alegre. Para situar, a Fabico fica
na Ramiro Barcelos, perto do Planetário, pro lado do Hospital de Clínicas, pro lado da Avenida Ipiranga. Bom, interessa, voltando, a professora pediu uma atenção especial ao homem e seu pleito, e acabou nos deixando. O homem se apresentou e comentou que era o esposo da mãe do motociclista. E ele foi logo dizendo que eles queriam o capacete do filho. Então eu convidei o homem para um café na lancheria do prédio do lado, que seria mais tranquila de conversar do que o bar da Fabico. Após nos acomodarmos, eu perguntei qual o interesse dele no capacete. O homem pareceu não entender a pergunta e só respondeu que o capacete era do motociclista e que eles queriam como lembrança. Eu refiz a pergunta pedindo que fosse mais específico. O homem ficou me olhando por um tempo, ensaiou um protesto e que eu cortei na hora. Era uma conversa de cachorro correndo atrás do rabo que para mim não interessava. Eu queria voltar para minha sala de aula e levantei dizendo: seja franco ou terminamos aqui. O que lhe move procurar e localizar uma pessoa, envolver outras tantas, envolver uma instituição de ensino por causa de um simples capacete? O homem então começou a dizer que sua esposa estava totalmente devastada com a morte do filho. Ele era seu maior amor. Afirmou que ela o criou enfrentando muitos obstáculos. Argumentou que só há alguns anos atrás ela se permitiu cuidar de seu coração novamente. Foi quando ele chegou. Disse assim: foi quando eu entrei na vida deles. O rapaz era tudo para ela, morava conosco, tinha um bom emprego, ganhava muito bem, era apaixonado por motos e viagens. Tem fotos dele por todos os lados: Atacama, Terra do Fogo, os sertões e as praias do Nordeste, Amazônia, enfim, a casa sempre cheia de amigos, alegria por todos os poros. Motocicleta nova. Estava indo para Criciúma. Todo sábado ele ia ver a namorada que morava lá. Passava o fim de semana e voltava domingo no final da tarde. A mãe queria conhecer a menina e ele só dizia que ainda não. Primeiro a gente tem que ter certeza, dizia ele. Só precisava estabilizar o relacionamento. A mãe me dizia que não entendia nada disso, pois já fazia mais de 2 anos de namoro. Quanto tempo mais? Disse. O homem continuou a falar do enteado e da sua relação afetiva com ele. Lágrimas já corriam pelo seu rosto quando ele me disse que o rapaz o chamava de pai. Fiquei olhando a cena e avaliando. Minha intuição estava com 2 corações. Então eu resolvi dar um passo de crença, de bondade. Resolvi me sentar novamente e comentei que o capacete estava destruído e que não seria uma boa lembrança para a esposa dele. O ponto de impacto do acidente era a caixa de ferramenta da carreta Volvo e o capacete do motociclista. Aí vi um homem se desmanchando. Se desmanchou emocionalmente à minha frente. Imaginando a cena, suponho. Deixei o tempo passar e o homem assimilar. Fiz uma pergunta: o quanto ele sabia da namorada de Santa Catarina? Ele me pareceu confuso, disse que pouca coisa. Então resolvi acreditar na boa-fé do homem. Expliquei que, naquele dia, eu havia feito 2 relatórios do caso. Um era o boletim de ocorrência do acidente de trânsito, que a gente chamava de BAT, que estava à disposição na PRF, BAT, Boletim de Acidente de Trânsito.
Mas havia outro, um boletim de ocorrência que foi entregue junto com o de acidentes, lá na delegacia da Polícia Civil de Terra de Areia. Foi aí que perguntei o quanto ele amava a esposa e quanto de consideração tinha por ela. Perguntei o quanto valia para ele a manutenção da ideia da memória que ela tinha do filho e o quanto ele estava disposto a fazer por ela. Sugeri que, se ele realmente se importasse, se adiantasse e fosse conversar com o delegado de Polícia Civil, tentar argumentar no sentido de preservação da mãe e se colocar à disposição para prestar o maior número de informações precisas sobre essas idas a Criciúma e sobre os amigos dele. O homem desabou sobre a mesa e, após um tempo, saiu se arrastando. Mas antes de ir embora, eu ouvi um muito obrigado fora do lugar da cena, solto no ar. Normalmente, nas sextas-feiras, eu trago histórias e conto coisas inexplicáveis, paranormais e sobrenaturais. O que ocorreu é que, quando chegamos no acidente, vi uma sombra desesperada com o que estava assistindo. Meu colega me olhou, foi até o corpo e o cobriu. Fez o sinal da cruz e começou a rezar o seu Pai Nosso. Eu olhava em volta e afastava as pessoas vivas e as mortas. Vivos apreciando a cena com sentimentos obscuros e nocivos. E os outros estavam lá se alimentando das energias ruins daquelas pessoas sem noção. Esses momentos eram pesados. Localizei o que eu achei ser um motociclista, querendo entender o que estava acontecendo, e logo em seguida foi cercado por coisas sombrias. Ele, apavorado, tentava se livrar delas, daquelas figuras horrendas. Quando viu que eu notava a cena, passou a dizer: minha mãe, minha mãe, minha mãe, e se foi com as sombras. Quando procurava identificar a vítima, achei a foto da mãe na carteira dele e junto uma oração. Então eu resolvi ler a oração e pedir ajuda por sua alma. Um dia eu parei de contar os desencarnes em serviço. Eu parei em 174 almas. O mais pesado foi achar que contar as almas salvas fosse mais agradável. Descobri que as saídas mais fáceis nem sempre são realmente as mais fáceis até os finalmente. Eu e tantos outros. Exemplo disso foi o motociclista. Ele procurou uma saída fácil. Não deixe que truques e erros incomodem nossa alma. Nada nos ensina mais do que perceber o nosso erro. Lembre-se sempre, mude a sua ideia e siga em frente. É pouco sábio esperar resultado diferente, repetindo as ações que deram errado. O que corrige nossos erros é mais coerente com a liberdade do que ficar insistindo em martelar o próprio dedo. Este é um dos principais meios de autodesenvolvimento. Assim seja. Muita paz e harmonia. Tchau, tudo de bom e de bem. Até semana que vem.